Olá, eu sou o Jordão Augusto e sou a pessoa que vai te ajudar nos seus estudos de Shuriken Jutsu. Se você estudou e entendeu a nossa última lição, então você já está preparado para o que eu vou te explicar agora. Diferentes pessoas têm dificuldades na hora de disparar o Shuriken junto com uma katana. Nós temos que considerar alguns pontos muito importantes relacionados à coordenação motora fina, à própria energia do corpo ou à própria disposição do posicionamento em relação ao disparo que vai ser efetuado. Observe só. Se eu estou com a katana nesta posição, naturalmente vai existir um sobrepeso, ainda que não seja muito. Pense que uma katana verdadeira, em geral, pesa 1,1 kg, 1,2 kg. Então, será 1,1 kg, 1,2 kg mais do lado esquerdo do seu corpo. O que, naturalmente, você vai ter que equilibrar com a proposta da posição, a proposta da técnica, ou mesmo a proposta da imposição da relação entre os extremos altos e baixos e os extremos da lateralidade direita e esquerda. Caso a katana esteja na sua mão, ela vai ter ainda um pouco mais de imposição em relação ao peso. Observe só. Se eu vou disparar nesta posição, o contrapeso ele deve ser realizado através do movimento do meu hara, para que eu possa ter uma condição de deslocar o movimento e ter um disparo satisfatório. Lembrando que um disparo satisfatório seria ele perpendicular ao alvo. Por outro lado, observe só, se eu vou disparar em Shite Inditosha com a katana, existe uma diferença estrutural. Ainda que a técnica seja considerada perfeita, porque está perpendicular ao alvo, existe uma pequena distorção no momento do girar o corpo. Ou seja, eu tenho que adaptar o meu hara. Neste caso, como o movimento surge nesta direção, o contrapeso fica muito difícil. Então, eu tenho que fazer com que o meu hara se localize nesta posição para que a minha mão localize. Observe só. O hara em ângulo desestruturado provoca isso. O hara um pouco mais encaixado já nos favorece o disparo. Então eu tenho uma diferença. Observe, ainda que nós tenhamos um disparo relativamente correto, o segundo disparo com o hara posicionado facilitou. Vamos rever o que eu estou falando. Olha só. Este movimento nesta posição, com a katana na outra mão, vai criar um desequilíbrio. Se eu coloco a katana nesta posição, eu vou ter dificuldade. Então eu tenho que raciocinar os pontos naturais do meu corpo, os movimentos que são antinaturais e o que vai favorecer ou prejudicar. Se eu vou disparar nesta posição, observe, uma mão está baixa e outra está alta. Qual a relação disso com o meu corpo? Observe que em um desequilíbrio, por mais que esteja perpendicular, a técnica teve uma pequena distorção. Então eu preciso respirar, eu preciso concentrar o centro, eu preciso equilibrar para que eu tenha um resultado satisfatório. Agora que você entendeu um pouco sobre a lateralidade, vamos entender um pouco sobre a impostação do hara. Olha só, quando eu coloco o meu hara na posição baixa, ocorre isso. Muito difícil, porque a energia se concentra nesta posição e não existe a subida da energia para o braço. Quando o meu hara está relaxado nesta posição, mas contraído aqui, 2 dedos abaixo do umbigo, nós temos essa pequena distorção, ainda que o disparo correto. Como ajeitar isso ou como corrigir isso? Primeiramente, o corpo, a energia para baixo e a energia que sobe da coluna, irrigando as escápulas, ordenando os ombros. Observe o resultado. Observe o resultado. 2 proporções básicas dentro das condições.
como a energia flui para baixo e como eu permito, através da coluna, ela irrigar a parte alta. Da mesma forma, se eu vou realizar um disparo em Statei Inditoshá, ou mesmo Inditoshá, todos esses movimentos com uma katana vão dificultar a proporção do disparo. Observe no caso, se eu tenho, por exemplo, uma katana já desembainhada. Então ela vai ter um pouco mais de dificuldade se eu estou nessa posição, se eu estou nessa, se eu estou nesta posição. Todas essas posições vão dificultar se eu estou com a katana apoiada. Observe, por exemplo, ó. Para. Esses ângulos devem favorecer o equilíbrio e a proporção. Lembrando, lateralidade direita e esquerda e as energias que sobem e descem dentro do que seria o Ki de elevação e o Ki em descenso. Pratique com cuidado, entenda bem cada técnica e eu te vejo na próxima aula.